Você certamente já ouviu falar de enxaqueca, ou talvez já tenha até mesmo escutado os termos migrânia ou hemicrânia. Dando continuidade à nossa terceira temporada sobre enxaqueca, hoje o nosso episódio vai ser sobre alimentação. Quem sofre de enxaqueca certamente já recebeu inúmeras recomendações sobre alimentos, inclusive alimentos milagrosos para controle da crise. Será que eles existem? O que é mito, o que é verdade? É isso que a gente vai ver no episódio de hoje. Neuroverso, o seu podcast sobre neurociências e saúde cerebral, com doutora Patrícia de Carvalho Aguiar. Qual a relação entre bebidas, alimentos e as crises da enxaqueca? Será que existe uma única fórmula para todo mundo? Essa é a primeira coisa que a gente vai discutir aqui nesse episódio. Não, cada pessoa fazendo o seu diário, e a gente já vai comentar sobre isso, é que vai descobrir e vai trilhar o seu caminho a respeito de quais alimentos podem ou não ser desencadeantes de uma crise de enxaqueca. Mas nesse campo existem alguns aspectos que são consenso e que a gente pode passar como orientação mais generalizada para pessoas que sofrem de enxaqueca. E aqui a gente também vai comentar como que deve ser feito esse processo de rastreamento de alimentos e bebidas para que você tenha um melhor controle sobre a sua dor. A gente vai começar falando sobre algo bem simples, que é a hidratação, mas que é tão negligenciada pelas pessoas de maneira geral. A desidratação já é um fator bem conhecido como sendo desencadeante das crises de enxaqueca. Só que muitas vezes a pessoa não percebe que ela está desidratada. É aquela coisa, na correria do dia a dia, às vezes até está com um pouco de sede, mas vai deixando para lá e acaba não ingerindo a quantidade necessária de líquidos durante o dia. O desbalanço de água e sais minerais é um conhecido fator desencadeante da crise de enxaqueca. Quando a gente fala de hidratação, a gente não está falando só de água, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade do líquido que a gente está ingerindo. A água é um ótimo hidratante, mas existem também bebidas que desidratam, então você precisa prestar atenção se está consumindo líquidos que são diuréticos, por exemplo, café, álcool, tudo isso pode levar à desidratação. Embora a água seja um dos melhores hidratantes, a gente também pode optar por outras formas de hidratação, por exemplo, ingerindo frutas que sejam ricas em líquidos, sucos de frutas, mas a gente sempre deve tomar cuidado para evitar o excesso de frutose e de glicose, porque isso também pode levar a um desbalanço osmótico. Mas o quanto de água eu tenho que beber por dia? Existe uma fórmula? A gente sempre escuta falar, não, devo beber 2 litros, 2,5 litros, 3 litros de água. O fato é que você precisa conhecer o seu balanço hídrico para descobrir qual que é o nível de hidratação necessária. A gente sempre recomenda que uma pessoa com enxaqueca se hidrate um pouquinho acima do nível basal. É muito diferente, por exemplo, uma pessoa que fica o dia inteiro trabalhando no escritório com ar-condicionado, ela não vai transpirar tanto. Se a gente comparar com aquela pessoa que tem uma atividade mais ao ar livre, ou mesmo um atleta que transpira bastante e que precisa de um nível de hidratação bem maior. Então a verdade é que a coisa acaba sendo um tanto quanto intuitiva e nem sempre é feito de maneira correta. O que a gente orienta para pessoas que estão no ambiente interno é que elas deixem uma garrafa com água, uma jarra com água em todos os ambientes da casa ou do seu local de trabalho, para que a água esteja ali sempre acessível, para que às vezes ela até está com sede, mas ela não quer se deslocar até a cozinha para beber um copo d'água. Então a gente orienta, deixa a água na sala, deixa a água no quarto, em todos os cantos da casa, para que você se lembre o tempo todo que precisa fazer a sua hidratação. Então não espere ficar com sede para tomar água, faça disso um hábito, tome água regularmente. Prestar atenção também, de preferência, tomar água na temperatura ambiente, porque muitas pessoas têm a crise de dor desencadeada por água gelada. Se esse não é seu caso, tudo bem, você pode tomar água gelada, mas se você já notou que quando toma um sorvete ou uma bebida gelada a sua crise de dor é desencadeada, então procure tomar água à temperatura ambiente sempre. E aprenda a reconhecer condições que podem desidratá-lo, não é só o calor que desidrata a gente.
Então, por exemplo, a gente já comentou aqui, bebidas que são diuréticas, bebidas com cafeína, não só o café, mas existem vários tipos de chá que contém cafeína, que também são diuréticos. Bebida alcoólica também é diurético. Bebidas com grande quantidade de açúcar também pode levar à desidratação. E também nós temos que prestar atenção nos alimentos. Se você ingerir um alimento com uma grande quantidade de açúcar, uma grande quantidade de sal, também você pode ficar com desbalanço osmótico. Condições ambientais. Isso é um tanto quanto óbvio. Por exemplo, se você está num lugar mais quente, você sabe que você vai precisar tomar mais água, mas às vezes você não está num lugar tão quente assim, mas viajou, por exemplo, para uma cidade de grande altitude. Isso também pode levar à desidratação, então você precisa aumentar a sua ingestão hídrica. Agora, pessoas que sofrem de condições como insuficiência renal, insuficiência cardíaca, que não podem ingerir grandes quantidades de líquidos, então o ideal é que seu balanço seja definido pelo seu médico e por um profissional nutricionista também, para que você não tenha uma sobrecarga hídrica. Tudo que a gente falou aqui é considerando pessoas que têm uma função cardíaca normal, uma função renal normal, mas pessoas que sofrem dessas condições precisam realmente que o balanço hídrico seja definido pelo médico para evitar o excesso de líquidos ou a desidratação. Outro aspecto da nossa alimentação que a gente pode generalizar é tentar evitar grandes oscilações no seu nível glicêmico ao longo do dia. Mais uma vez, o que isso quer dizer é óbvio, você precisa ter uma alimentação balanceada. Se você tem uma ingesta súbita de uma grande quantidade, por exemplo, de carboidratos de alto nível glicêmico, você pode ter um excesso de insulina ali sendo jogado na sua corrente sanguínea e de repente você pode fazer até mesmo uma hipoglicemia e vem os sintomas de dor de cabeça, tremores, mal-estar de forma geral. Então, é por isso que a gente fala que é tão importante, nenhum macronutriente é vilão aqui. Carboidratos são importantes, as proteínas são importantes, as gorduras boas são importantes também, mas você precisa saber consumi-los de forma balanceada para evitar essas oscilações glicêmicas na corrente sanguínea que também são causadoras de enxaqueca. Tanto um jejum muito prolongado em que você tem a baixa da sua glicemia, quanto o excesso de glicose na corrente sanguínea, a gente sabe que são fatores que contribuem para o aparecimento da crise de enxaqueca. Falando agora de alimentos mais específicos, por exemplo, alimentos que contêm glúten. O que a gente sabe, qual que é a relação disso com a enxaqueca? Se a pessoa tem doença celíaca, ou seja, doença celíaca não é uma mera intolerância ao glúten, é uma doença muito mais grave, é uma doença com base genética. Para pessoas que têm doença celíaca, evitar o glúten é uma questão de sobrevivência, é fundamental que elas evitem, e há estudos mostrando que o controle alimentar nessas pessoas também leva a uma redução do número de crises de enxaqueca. Já para pessoas que não têm doença celíaca, aquelas que às vezes têm uma pequena intolerância ao glúten, ou mesmo aquelas que não têm intolerância ao glúten, os resultados não são muito claros. Então, retirar o glúten da sua alimentação pode não surtir nenhum efeito. Fica aqui uma incógnita porque a gente realmente não tem uma base para dizer retire o glúten da sua alimentação que as suas crises de dor vão melhorar. Então, é algo a ser tentado, a gente sempre recomenda que você faça isso acompanhado por um nutricionista, e lembrar também que muitas vezes uma dieta sem glúten tem um custo mais elevado, então é algo a ser colocado na balança. Outra condição que é muito comum na população, principalmente na população adulta, é a intolerância à lactose. Nesse caso também a gente precisa de mais evidências da literatura se retirar a lactose da alimentação levaria a uma melhora das crises de enxaqueca. O fato é que se a pessoa tem claramente uma intolerância à lactose, a gente sabe que, por exemplo, essas pessoas têm maior propensão à diarreia, caso venham a ingerir alimentos com lactose. A diarreia poderia provocar um desbalanço hidroeletrolítico, desidratação e, por consequência, crises de enxaqueca. Então, é relativamente óbvio que pessoas que têm uma clara intolerância à lactose devem evitar esse tipo de alimento. Mas para pessoas que não têm intolerância à lactose, os estudos não são claros a respeito de que evitar ou não evitar a lactose poderiam provocar algum benefício. Então a orientação é a mesma. Se a pessoa quiser tentar tirar a lactose da sua alimentação, que o faça, orientado por um nutricionista, para observar os resultados.
Agora a gente vai falar um pouco da dieta de eliminação. Para pessoas que têm crise de dor esporádica, enxaqueca esporádica, muitas vezes é fácil identificar qual que foi o alimento ou a bebida que provocou a dor. Mas para aquelas pessoas que sofrem de enxaqueca crônica, isso se torna um grande desafio, porque elas têm dor diariamente. Então, como descobrir quais os alimentos, quais as bebidas que poderiam estar contribuindo para as crises de enxaqueca? Aí é preciso ter um trabalho minucioso que começa com o diário da dor. O diário da dor não se limita ao registro da dor, se tomou ou não remédio, mas sim tudo que você comeu, que você bebeu à véspera daquela crise de dor e no dia da crise de dor também. A gente precisa ter esse registro feito obsessivamente, minuciosamente, incansavelmente. Eu não canso de enfatizar a importância desse registro para que a gente consiga mapear quais os fatores desencadeantes da crise de dor. Então, quando a gente vai começar a orientar uma dieta de eliminação, a gente precisa considerar, primeiro, é uma pessoa que tem enxaqueca esporádica ou é uma pessoa que tem enxaqueca crônica? Porque as condutas são diferentes. No caso da pessoa que tem enxaqueca crônica, a gente precisa fechar um pouco mais esse cenário. Então, por exemplo, a gente recomenda evitar o uso de cafeína. A gente sabe que cafeína é um dos principais cronificadores da dor. Então, o que tem cafeína? Não só o café, chocolate, chá preto, chá verde, chá mate, refrigerantes à base de cola, guaraná e energéticos. E prestar atenção também com chocolate em barra, né, o chocolate preto, chocolate marrom, que também tem cafeína. Então, no caso de pessoas com enxaqueca crônica, realmente a gente precisa retirar esses alimentos da alimentação. A mesma coisa a bebida alcoólica. A gente sabe que o álcool também é um grande fator desencadeante de enxaqueca, então a gente pede para que a pessoa evite ao máximo o consumo de bebida alcoólica. De forma geral, a gente pede para que a pessoa evite o consumo de alimentos processados ou alimentos que contêm componentes mais artificiais, por exemplo, adoçantes, glutamato monossódico. O glutamato monossódico ele é muito prevalente na culinária asiática, comida japonesa, comida chinesa, então dê preferência para alimentos que não contenham glutamato monossódico. Na literatura existe até o nome de síndrome do restaurante chinês, que se refere àqueles casos de enxaqueca desencadeados após a ingestão de alimentos com glutamato monossódico. Bebidas fermentadas, de forma geral, também têm uma correlação maior com crises de enxaqueca. E aquilo que a gente sabe que tem corante, conservantes, embutidos, de forma geral, devem ser evitados. Então é importante que a gente consuma alimentos não processados, evitar o uso de produtos artificiais na nossa alimentação. O quanto mais a gente conseguir, melhor. E como que isso deve ser feito? Mesmo alimentos mais naturais podem ser fatores desencadeantes de enxaqueca. Se você já conhece, é óbvio que você vai ter que evitá-los, mas pode ser que você ainda não conheça. Então, por exemplo, existem alguns alimentos mais naturais, mas que são ricos em tiramina ou histamina, que para algumas pessoas podem ser fatores desencadeantes de enxaqueca, e isso nem sempre é simples de eliminar da nossa alimentação, porque são componentes que permeiam vários tipos de alimentos, de temperos, tomate, cebola, frutas secas, etc. Então, mais uma vez, é uma questão de paciência, de observar qual componente pode desencadear a dor e depois reintroduzir esses alimentos um a um. Quando a gente faz essa dieta de restrição, a dieta de eliminação, ela não tem um resultado imediato. Você vai ter que ter paciência. A gente mantém essa alimentação com restrição de todos esses alimentos por pelo menos 4 semanas e depois você pode ir reintroduzindo aos poucos até para identificar se aquele alimento provocou ou não a sua dor de cabeça. E mais uma vez, o ideal é que isso seja feito com acompanhamento de um nutricionista para que você não fique com uma alimentação deficiente em algum micro ou algum macronutriente. Então é importante que um profissional da área esteja acompanhando essa sua mudança alimentar. E falando em nutrientes e micronutrientes, existem alguns estudos, são estudos pequenos, essa é a verdade, mas que mostram que deficiências de magnésio, vitamina B2, a riboflavina, vitamina D ou coenzima Q10 poderiam ter uma relação com o desencadeamento de crises de enxaqueca. É importante que você não saia por aí suplementando esses micronutrientes por conta própria.
O ideal, mais uma vez, é que um nutricionista examine a sua alimentação e garanta que você esteja consumindo alimentos que contenham esses micronutrientes. Certamente o custo de consumir esses micronutrientes com sua alimentação natural é muito inferior à suplementação artificial e também protege você de eventualmente consumir um excesso desses micronutrientes com uma suplementação artificial, acarretando problemas provocados pelo excesso desses micronutrientes. Voltando a falar da dieta de eliminação, depois desse período de pelo menos um mês sem esses alimentos, a gente pode optar por reintroduzir um de cada vez em doses pequenas e observar os efeitos. Se a gente vir que aquele alimento específico não provoca a crise de dor, então ele vai ser liberado na sua alimentação. Então, em resumo, não existe uma fórmula única que se aplique a todas as pessoas. É muito importante fazer o diário da dor para a pessoa que sofre de enxaqueca crônica, para conseguir mapear também alimentos que possam estar provocando essas crises. Para pessoas que sofrem de enxaqueca crônica, a gente tem que fazer essa dieta de eliminação, esperar pelo menos um mês para começar a ver os resultados e reintroduzindo esses alimentos em pequenas quantidades, um a um, aos poucos. É interessante também que essa mudança alimentar não seja concomitante a uma mudança medicamentosa. Nem sempre isso é possível, mas a gente procura evitar na prática para entender se o efeito da melhora sobre a dor foi da alimentação ou foi do remédio. E eu enfatizo mais uma vez a importância de individualizar o tratamento. Em 2020 saiu um estudo na Nutrients, uma meta-análise estudando se o chocolate seria o fator desencadeante de crise de enxaqueca, e com essa meta-análise eles concluíram que o chocolate não é o grande vilão da história, que não desencadeia enxaqueca para a maioria das pessoas. Então muita gente deu pulos de alegria com essa notícia, mas para a gente que é profissional da área, que lida com pessoas que têm enxaqueca crônica, cefaleia crônica diária, a gente sabe que chocolate contém cafeína e é importante a gente retirar a cafeína, pelo menos até que a gente obtenha o controle da dor, para depois reintroduzir aos poucos. Então, mais uma vez, mudanças alimentares elas devem ser individualizadas. O que vale para uma pessoa não necessariamente vale para outra. Ou seja, há pessoas com enxaqueca que podem consumir chocolate e ele não é um fator nem desencadeante, nem cronificador da enxaqueca, e há pessoas, principalmente aquelas com enxaqueca crônica, que notam uma clara relação do chocolate com o aparecimento da dor. Então, mais uma vez, a gente enfatiza aqui a importância de que as mudanças alimentares sejam personalizadas. A gente vai finalizando esse episódio. A gente espera que essas informações tenham sido úteis para você. Compartilhe também com amigos que possam se beneficiar dessas informações sobre alimentos e enxaqueca. E eu sempre enfatizo a importância de que você tenha um acompanhamento profissional para o manejo da sua dor. Não enfrente essa jornada sozinha, principalmente se você tem enxaqueca crônica. É uma condição complexa, mas que tem controle. Se você ficou com alguma dúvida ou se você gostaria de ver algum assunto discutido aqui nesse podcast, você pode entrar em contato comigo diretamente pelas redes sociais, preferencialmente pelo direct do Instagram, cujo link você pode encontrar nas descrições desse episódio. Obrigada pela sua audiência.